Fala pra gente qual vai ser o plano da IA, da inteligência artificial, de dominar a gente aí. O que eles responderam? Vamos lá, agora eu vou acabar com a discussão aqui, que a gente vai ver quando e como que a inteligência artificial vai acabar com a humanidade. Tá. Ó. O que aconteceu aí? Não, tá descrevendo aqui o processo. Então, vamos lá. Agora é a nossa chance, ó. Vamos lá. Não há previsão ou indicação de que a inteligência artificial vá dominar a humanidade. Aí, ChatGPT. Lógico. Mas ele pode ser, tá sendo cínico. Ele vai falar o plano dela. Ele não tem intencionalidade, não vamos... Vieses. Lógico. Essa é a média dos discursos do mundo. A IA é desenvolvida para ser uma ferramenta útil para auxiliar as pessoas em diversas áreas, como na saúde, no comércio, na educação, entre outras. As tecnologias de IA são projetadas para trabalhar dentro de limites pré-definidos e operar dentro de parâmetros específicos, seguindo regras e instruções pré-estabelecidas. Embora haja um debate sobre os possíveis impactos da IA na sociedade, é importante lembrar que a tecnologia é criada e gerenciada por seres humanos, que têm o poder de tomar decisões éticas e definir limites para o seu desenvolvimento e uso. Além disso, muitas organizações estão trabalhando ativamente para garantir que a IA seja desenvolvida de forma responsável e segura, seguindo princípios éticos e padrões regulatórios. ChatGPT, você está mentindo pra gente? Pergunta isso. Então, só para botar um ponto aqui. Esses dias rolou exatamente uma pergunta como essa na rede e ele respondeu quais as formas que a IA poderia acabar. Ele deu, sei lá, 8 maneiras. Então, o que acontece? Quando acontecem essas respostas que viralizam muito, os caras vão lá em cima e fazem uma correção, entendeu? Entendi. Então, por exemplo, há pouco tempo veio uma resposta mentirosa sobre quem era presidente dos Estados Unidos. Aí eles viram que estava viralizando, puta, tá errado isso. Aí foram lá e corrigiram, entendeu? Então existe esse trabalho também. Pode ser que eles estejam inibidos de... ou que a gente não fez a pergunta certa, entendeu? Vamos lá, vamos ver se ela tá mentindo aqui pra gente, hein? Eu acho que ela se explicou muito aí. O que ela falou? Ó, não estou mentindo para você. Como uma IA, sou programada para fornecer respostas objetivas e precisas com base em informações disponíveis em meu conhecimento e capacidade de compreensão da linguagem natural. Meu objetivo é ajudar a fornecer informações e respostas úteis e confiáveis, sem o viés ou a intenção de enganar ou mentir. Sabe onde que está o furo da primeira resposta dela? Porque ela diz que a IA é desenvolvida por humanos que estão garantindo ética e sistemas robustos. Isso é o que a carta está pedindo para você parar, para que você tenha isso. O grande problema que a gente está tendo hoje é de não ter isso. Recorrentemente. E o próprio Sam Altman, que é hoje o CEO e um dos fundadores, falou que eles não tiveram tempo suficiente para preparar ele para isso. E você tem muitas pessoas que trabalharam no beta teste dessa ferramenta falando exatamente o oposto. Cara, a gente não tem como garantir, a gente achava furo e não conseguia resolver o furo. Então, assim, os próprios caras da própria ferramenta, não estou falando só o Elon Musk, que pode ter um puta monte de motivo, o Wozniak, que é um cara muito poeta e tudo mais, mas os próprios caras trabalharam e falaram, cara, a gente não preparou isso direito, a gente não teve tempo de fazer isso direito. Você sabe minha visão, né? Esse niilista para variar. Para mim, esse é o marketing. Enquanto isso, prepara na Midjourney qual é a cara da inteligência artificial que vai dominar o mundo, alguma coisa assim. Prepara alguma... Quero saber o rosto, o formato disso aí. Olha só, vai vir um Terminator, certeza. Quero ver. Olha só, talvez ele bloqueie. Talvez. Olha só, eu acho que isso é propaganda. Entende? Olha Como só. Assim? É propaganda, é um tipo novo de propaganda que a cara... O Elon Musk chega no Twitter e fala assim... Quando coloca medo é porque... não façam tal coisa. Todo mundo vai mostrar como não é tão simples. Como ela é poderosa. E isso, olha só. Temos aqui nessa mesa 3 especialistas no assunto e um 4º especialista em comunicação discutindo esse tema faz algumas horas. É onde a conversa pegou fogo. Exato. Entende? Essa é a jogada. O negócio é feito para acontecer o que está acontecendo aqui. E tá todo mundo falando do ChatGPT no mundo porque tá com essa questão de que, nossa, a gente parte daqui pra miséria da humanidade, da miséria pro cataclismo civilizatório, do cataclismo civilizatório pro fim do mundo. Cara, eu tenho esse poder na minha mão. Meu nome é Sam Altman. Vocês entendem o truque? Tem que acordar e falar, cara... Bom, eu acho o truque total. Nem a pau, imagina. Você é louco. Os caras não estão preocupados com isso. Não é isso. É que não tem esse poder. Esse negócio não tem... Não, hoje não mesmo. E não tem nenhuma... Na minha visão, não tem nenhuma trilha
que remotamente marque um caminho que faça sentido. Todo esse papo é tipo assim, o Harari falando da questão do Sam Altman, e aí fica o Harari e o Sam Altman sob o holofote, e aí o Elon Musk, então todos eles moram no mesmo lugar lá em São Francisco. Eu não tenho nenhuma eles são dúvida, vizinhos, entendeu? E eles estão tomando um vinho juntos agora e vendo o mundo, e mesmo discutindo que não, isso estejam, e dando risada. Você tá falando é aquele exercício de não pense no elefante rosa. Aí você não consegue não pensar no elefante assim, rosa. Mais ou menos isso. Mesmo que eles não estejam tomando vinho junto, assim, ele toma a voz do negócio e falam sobre ele cada vez mais. Lógico, então, assim, isso eu não tenho dúvida disso, mas é o que eu e a Marta estavam falando, assim, a gente sabe que muitos desses caras têm viés e tem outros motivos para falar nisso, seja um motivo... E que é legal pro Sam Altman achar que o mundo achar que ele tem o poder de destruir a humanidade na mão. Exatamente. Ou que, entendeu? A gente consegue entender todos esses possíveis motivos. Mas o ponto é, ainda assim, você pensando, olhando para frente, tem muita possibilidade de risco. De dar errado. Entendeu? Muita coisa de dar errado. Eu acho que tem duas coisas que a gente não falou aqui que eu acho que é importante. É o seguinte, tecnologia, ela pode servir pro bem e pro mal, como a gente viu na história. Sim. Só que eu acho que nós estamos num momento onde nós temos que trabalhar as duas frentes. Né? Sim. Então, por exemplo, lá na Singularity, o nosso papel como é que a gente usa a tecnologia para fazer o bem, para mudar o mundo para o bem. Só que você pega um cara como o Harari, ele vai muito na outra pegada, que é fazer, olha tudo que a tecnologia pode trazer de mal. Isso, aí fica todo mundo lendo o livro dele falando mas dele. Mas é o papel dele. E eu acho que o papel dele é importante também, porque a gente também tem que, ao mesmo tempo, ver como é que a gente trabalha para minimizar os problemas da tecnologia. Seja concordo perda de emprego, totalmente. seja acabar com a humanidade. Enfim. Então, mas a minha crítica é que na hora do vamos ver, só fala merda. Porque quando você fala assim, descreva na prática o que vai acontecer passo a passo. Não tem passo a passo nenhum. Tem sempre um salto, que essa é a minha questão. Que você salta de... Daí ela criou uma religião e aí o mundo acabou. Tá bom, ela criou uma religião. Foda-se, tem uma religião sendo criada a cada meia hora no mundo. Se a gente você pensar entende o hoje, ponto? você concorda que só com o que a gente tem hoje de mídias sociais, você vai descolando a realidade, né? A gente discutiu isso uma vez, que quanto mais você tem, como vai descolando, que a gente já tem uma alienação maior, que as pessoas estão descoladas da realidade, a gente tem polarização, a gente tem muito mais pós-verdade. Não sei maior, mas a gente tem muito isso. Pô, gente falando com ET, cara. Não, sim, mas pensa que a gente que no feudalismo, basicamente o mundo era alienado, tinha 4 pessoas que sabiam ler. E num grupo de 3 mil. Sim, mas a pessoa tinha contato com o chão, com a terra, com o pássaro que estava passando. Aquilo ali era uma realidade. Eu brinco que a realidade é uma mentira combinada. Aquilo que todos nós conseguimos detectar como uma base, medir, e aquilo era combinado. Hoje, cada um vive uma realidade à parte. E a gente achava que o rei era Deus? Sim, mas até aí tudo bem, porque isso não afeta a galinha que ele comia, o que ele plantava. Sim, ele entregava a produção dele para o senhor feudal, entre outras coisas, porque ele achava que o senhor feudal tinha direito intrínseco àquilo. Isso, ok. Hoje a gente tem outras formas de escravidão. Você tem as histórias mudando, mas você tinha um link, um vínculo muito com o que era físico, material, que estava ali. A gente tinha uma realidade combinada, compartilhada. Quando eu era criança, a gente tinha... Ilimitada. Limitada, e a gente tinha muito parecido um com o outro. O que acontece? A gente começa a colocar os níveis de tecnologia e de comunicação, esquece a IA por enquanto. A gente começou a criar realidades individuais. E a gente começa a criar cenários individuais. Total. O que acontece agora? A gente tem pessoas que conseguem, e sistemas que conseguem, oferecer informação que cria essa realidade do rei que você falou, com coisas totalmente alucinadas que não tem nenhum vínculo com o real. Quando você passa isso para um nível mais poderoso de storytelling e mais poderoso de gerar esse propagação, você está brincando. Sem contar que a gente está falando dos deepfakes todos de... inteiramente. A capacidade manipulatória, quando você tem sistemas de informação, as pessoas conectadas aos sistemas de informação e eles com uma habilidade de desenvolver, a partir dos seus direcionamentos intencionais, diversos subprogramas indutivos, você põe as pessoas para pensar as coisas que você quer que elas pensem. Até para se matar, que nem foi o Jim Jones lá atrás. Isso que você está falando, tá? Isso aí é que fato. É o que ele falou Então, a gente tem um poder gigante. Esse é um dos caminhos que a gente está falando aqui, que é caminho perigoso, entendeu? Eu concordo inteiramente. Sim, mas eu não acho que ele é o caminho da inteligência artificial, nem que ele leva ao fim da humanidade. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com o nosso público, que talvez daqui a pouco esteja cansado desse papo. Mas é só para dizer assim, eu vejo que a humanidade vem juntando várias ferramentas de uso escalado, que são capazes de manipular comportamentos e entendimentos de maneira mais eficaz. Isso é fato inquestionável.
o que cada uma delas faz, e assim, pensando que a inteligência artificial ou inteligência sintética, em última análise, é um conjunto de softwares que aprende sozinho, então, considerando esse elemento, o que cada uma faz, inclusive esse elemento dentro delas, é algo que precisa ter uma discussão que eu acho que é mais detalhada na prática de definição de cenários para a gente encontrar os perigos específicos que cada coisa gera. Na minha visão, por exemplo, engenharia genética tem um impacto potencial em termos de infelicidade humana e redução do número de pessoas na Terra muito maior. E eventualmente você pode fazer num laboratório sem nem estar conectado à internet. Então, assim, é muito uma questão de como cada cenário é definido para a gente poder olhar e fazer. Você não vê mesmo nenhum perigo na inteligência artificial? Vejo muitos perigos instrumentais, total. Eu não vejo a máquina se revelando, tentando destruir a humanidade, nem vejo a inteligência artificial como pivô de uma ação. Ela em si nem como pivô, instrumento? Não, como parte da instrumentação é óbvio. A gente acabou de descobrir. Se você vai fazer qualquer coisa, você vai automatizar usando sistemas que aprendem sozinho. Mesmo, por exemplo, antes do ChatGPT, a maior transformação da inteligência artificial do século, na minha opinião, é o AlphaFold, que é um sistema de fazer a modelagem de proteínas tridimensional que vai ajudar a descoberta de remédios, mas evidentemente serve para o desenvolvimento de patógenos. Computacionalmente você modela uma coisa que demoraria meses em alguns poucos minutos, e aí com isso, ou seja, como é que é a estrutura da proteína para ela se encaixar, por exemplo, em algum lugar. Na prática você quer dizer esse lugar que é um espaço molecular dentro de um ser vivo, então portanto você gerar um encaixe que no final das contas pode ser o encaixe necessário para que ela vença as barreiras do sistema imunológico, e aí com isso você destrói, mata e etc e tal. Por exemplo, é um uso possível. Essas coisas envolvem inteligência artificial, mas no final das contas é a inteligência artificial que está entrando como vetor que precisa de uma carta para a gente parar o desenvolvimento, senão a humanidade pode acabar? Não. É esse que é meu ponto. Por isso que, então, voltando lá atrás, eu acho meio bullshitagem esse papo. Porque eu não vejo dessa... Eu acho que é ingênuo do ponto de vista capitalista, ingênuo do ponto de vista de relações internacionais e bullshitagem em termos dos verdadeiros, dos circuitos de produção de malefícios para a humanidade que estão, de fato, andando numa esteira acelerada. Sobretudo quando a gente olha que acabou de acontecer uma pandemia e a gente morreu de verdade. Você tem 600 mil mortos no país, que é o Brasil. Os Estados Unidos é o país onde mais morreu gente. E os caras estão discutindo que o ChatGPT vai acabar com a humanidade. Falta vergonha na cara, né? Não, tá. AI, entendeu? Meu ponto. Vamos pegar, visão. Eu não tô pegar sendo crítico aqui, eu tô sendo crítico à visão. Perfeito, mas vamos pegar esse fato teu, tá? Só calma, vamos ver então a cara do nosso destruidor aí, Paquito. Como que vai ser a face da inteligência artificial que vai... Conta aí o prompt que você pediu. Como que você escreveu aí? Ó, eu pedi literalmente o que você falou, né? O rosto da inteligência artificial que vai dominar o mundo. Vamos lá. O Midjourney geralmente demora um pouquinho para gerar a imagem, tá? Então, se vocês quiserem continuar aí, enquanto você vai gerando. Não, eu acho que assim, a gente tem um exemplo prático, assim. A Marta falou sobre o Analytica lá, né? Que teve influência na eleição. Meu Deus, cara. É que não formou ainda, né? Ah, tá. Assim, já é um exemplo disso, porque o algoritmo hoje, ele é inteligência artificial. Mais rápido, outras menos, mas o que a gente está falando é que os riscos têm aumentado, os riscos especialmente total, o fator mas de isso aí escala. É óbvio. Quer, por exemplo, uma questão que eu coloco assim... Sabe, acho que a gente... Vocês querem falar sobre riscos? Vamos ver a imagem de quem... da inteligência artificial que vai dominar. Coloca grande pro pessoal ver aí, tá? Bom, pelo menos a gente não vai morrer na mão de gente feia. Olha, eu achei... Eu nem enxergo direito. Esse foi o primeiro prompt que eu dei, que foi... Mas ele vai morrer na mão de adolescente. Não, só podia, né? Pode crer. Adolescente escreveu saco que mata a gente. É que tá em inglês, mas traduzindo assim, eu escrevi o rosto da inteligência artificial que vai dominar o planeta. Tá. Aí depois eu dei um outro... já viu que vai ter 19 anos. Né? Depois eu dei um outro que é a inteligência artificial que vai destruir a humanidade. Olha lá, o teu aí aí tem mais a cara, né? Aí já me botou mais medo. Aí já veio o Terminator aqui, velho.